A alegria do Senhor está aqui. A rádio do povo de Deus. Ah, mas não é fácil não, isso não é fácil pra ninguém, minha gente. O pai é lá, o pai é um homem grosso, o pai é uma topeira. O pai quando fala, pelo amor de Deus, mas só que acontece o seguinte, na igreja, no meio ali do povo, né? Aí é pessoa boa, pessoa tranquila, um homem que conhece aqui, o ouvinte diz, um homem que tem pleno conhecimento bíblico, um homem que tem um ministério eficaz, mas com a família ele é péssimo, ele vive nos amaldiçoando e faz querer estar bem longe dele. Você conhece uma situação assim, ouvinte amado? Você conhece uma história assim, que a pessoa dentro de casa é uma coisa, fora de casa é outra coisa completamente diferente? A pessoa parece que tem dupla personalidade, pelo amor de Deus, amaldiçoando os filhos. Sai pra lá, seu isso, sai pra lá, sua Issa. Ei, meu Deus do céu. Vejo muitos filhos que admiram seus pais como heróis, coisa linda, né? Meu pai, meu herói. Só que meu pai, ele não é admirável em nada, compartilha nosso ouvinte. Como posso ter uma relação de amor e honra com um pai que só desperta em mim esse desprezo, hein? Como me relacionar com Deus como pai quando a minha figura paterna me faz ter raiva dessa palavra? E aí o negócio complicou, hein, gente? Complicou, porque Jesus disse que a gente deve orar dizendo Pai Nosso. Quantas vezes no ministério de Cristo ele se referiu a Deus como Pai? E aí você tem a figura, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas se o Pai aqui, o Pai humano, ele for um pai com esse tipo de temperamento, será que a pessoa pode ter um entendimento errado, equivocado, diferente de quem é Deus? Será que a pessoa vai ter dificuldade para entender Deus como pai? É o que diz a nosso ouvinte aqui, como me relacionar com Deus como pai quando a minha figura paterna me faz ter raiva dessa palavra? Um filho, pergunta boa, hein? Pergunta boa, um filho tem o direito de mostrar aos pais os seus erros? Vamos lá. Não tem pai perfeito. Vamos lá, minha gente, né? Sabemos disso. Todo mundo tem os seus erros. Agora, como falar com esse pai? Qual é a abordagem que deve ser feita? Qual é a linguagem? Como é que você tem uma maneira, tem um período, tem um tempo onde, olha, vamos conversar um pouco. Pai, o senhor tá errando nessa área. Agora, se o pai for bravo, pelo amor de Deus, hein? O que, moleque? Você nasceu ontem, moleque, tá querendo conversar? E aí pode ser que para algumas pessoas a chapa, hein? Vai esquentar a chapa aí? Mas tem que ter um jeito, né? Pergunta o nosso ouvinte, o que eu devo fazer? Não é fácil não, hein? Quanta gente vivendo essa história hoje dentro de casa, quanta gente conhece um amigo, uma amiga que vive uma situação assim, e agora só aqui entre nós, hein, pai? Hein? Ô pai, chega aqui pertinho. Será, você que é pai que tá ouvindo a gente aí, será que tá tudo certo aí ou... Deu pra entender, né? É agora, hein? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir.
Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia. Como vai você? Tudo bem? Bom dia, JR. Bom dia, nossos ouvintes, os nossos queridos debatedores. Tá a nossa ótimo. Pesquisa 93 de hoje aí até agora. A pesquisa de hoje é bem profunda, né? Porque ela pergunta se a gente conhece alguém, né? Se o nosso ouvinte conhece alguém que não consegue chamar Deus de pai, porque ele teve um pai terreno péssimo. Então, a imagem do pai terreno acabou influenciando a imagem de Deus como pai. Embora seja a minoria, mas eu vou dar destaque ao sim, porque tem gente que não consegue chamar Deus de pai por causa do pai terrestre. Então, mesmo? Por telefone, 33% dos nossos ouvintes conhecem. Muita gente, hein? É bastante gente. Já no site é um pouquinho menos, mas ainda assim expressivo, 16%. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes, a participação de cada um de vocês com a gente no Debate 93 de hoje, participando aqui, sempre muito bom, agradecendo a turma aqui do Facebook, já muitas opiniões, vamos ter mais ainda ao longo do nosso programa de hoje. Pastor José Magalhães, da Igreja Metodista de Vista Alegre, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase inicial: sou filho de um homem com pleno conhecimento bíblico, com um ministério eficaz, mas com a família, pastor, o homem é uma encrenca. Bom dia, JR, colegas debatedores, a equipe do programa, pastores e pastoras que devem estar em bloco ouvindo esse programa, que o assunto toca na família pastoral, e essa magnífica audiência que escolheu esse programa para ser campeão de audiência. Este é um assunto interessante e é o espinho na carne, né? Mas não é um privilégio só do pastorado, né? É o privilégio de empresários que escolhem a carreira profissional em detrimento da família. É um problema para a intelectualidade, coloca as múltiplas viagens e pesquisas, etc., né, que exigem, e a família fica no segundo plano, e é um problema também até para o jovem casal, que um dos dois, por exemplo, tem um dito no mercado, né, feliz no amor, infeliz no trabalho. Feliz no trabalho, infeliz no amor. Isso é uma coisa meio conhecida. Eu estava pensando aqui, JR, nós somos 30% da população, né? 30% da população, nós devemos ser em torno, possivelmente, de 300 mil pastores no Brasil. Na pior hipótese, 150 mil pastores no Brasil. Pastores, se cada pastor tem 50 membros, né? Então, um número assim razoável, né? Então, desse quantitativo de pastores, nós corremos um risco, que nós trabalhamos consagrado, não é? E algumas pessoas se acham tão perto de Deus que não precisa estar perto das pessoas, né? No caso da família, né? O sujeito lê a Bíblia, o sujeito ora, canta, não sei mais o quê, né? Mas não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o filho, né? Acaba acontecendo uma situação como essa, que eu acho que o número é um número grande, né? Talvez pelo poder que o pastor tenha, a influência que ele tenha, muita gente não quer se expor, sobretudo filho, filha. Mas, para falar sobre o caso aqui do irmão ou da irmã, apesar dos erros do pastor, que a gente vai discorrer, né, tem um versículo que eu não posso esquecer: honra teu pai e tua mãe. Não diz assim, honra o teu pai correto, honra o teu pai que é um exemplo, honra a teu pai e tua mãe. E como o JR já colocou, eu pretendo, e a gente também pretende discorrer ao longo do tempo, tem que ter conversa. Sem conversa, não dá certo na empresa, não dá certo no trabalho, não dá certo em casa. Falar em conversa, vamos ouvir a opinião também do pastor Paulo Dias, da Igreja Batista do Jardim Carioca, em Realengo. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. A nossa ouvinte faz, aliás, o nosso ouvinte faz uma descrição, né? A gente parece estar vendo a pessoa, descreve tão bem, né, ouvinte, né? A gente vai acompanhando, vai vendo um passo, depois o outro e tal, dentro de casa é uma coisa, fora de casa é outra, e a expressão, mas com a família ele é péssimo, porque quando se faz uma avaliação, você tem lá, né, o péssimo, você tem o regular
Você tem o bom e tem o ótimo. Excepcional, né? E tem o excepcional também? Tem o excepcional. E nesse caso é a última linha, né? Que pensa o senhor? Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, pastor, aos queridos irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã. Realmente é um assunto por demais sensível, muitas das vezes para ser tocado. Mas existe, graças a Deus, que temos a palavra de Deus para que ela nos dirija, nos dê o norte para aquilo que nós pensamos, cada um de nós enquanto família. Já Timóteo, lá em Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, já fala para nós, a respeito dos deveres dos bispos e dos diáconos e aquilo que eles deveriam ser. Marido de uma só mulher, que não fossem dado ao vinho, mas o verso 4 diz que governasse bem a sua própria casa. Então esse governo da casa, eu acho que ainda que um pastor, líder, ministério eficaz, queridos, talvez seja muito pesada a palavra, mas o ministério só é eficaz verdadeiramente quando toda família, quando a gente podemos unir essas coisas no bem. Não adianta ficar maquiando, à frente de um ministério aparentemente eficaz, essas coisas todas. E eu estava pensando muito sobre a questão, o ideal de Deus e aquilo que vive como realidade. O ideal de Deus é que os pais sejam amáveis, que saibam tratar os... Isso é o ideal de Deus, não é a regra, A regra é essa, que os pais sejam bênção na vida dos filhos, mas as exceções, e talvez seja por isso esse questionamento da ouvinte, em relação a isso, porque ela não vive o ideal, mas ela está vivendo o real. Mas dentro desse real, a gente tem a certeza, e dentro do debate, com certeza, nós vamos no desenrolar, que ela tem sim a possibilidade de falar com carinho com seu pai, porque acima de tudo, acima de pai, ele é também um irmão em Cristo dela. Ouvinte dizendo, olha, eu tenho um pai carrasco dentro de casa, ele torna a sequência da vida de um filho uma frustração completa, a pessoa se fecha e futuramente se torna uma pessoa com sérios problemas de convivência e diálogo, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, outra dizendo, meu pai sempre proferia contra mim palavras de maldição, era muito difícil, mas sempre busquei refúgio em Deus e ele sempre me ouviu, pois só ele é o nosso Pai, nosso Deus fiel. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes, 2 opiniões aqui. Quero agradecer ao carinho dos nossos ouvintes aqui participando conosco aqui na página da 93 FM, da Rádio 93 FM aqui no Facebook. Você vai conhecer os nossos companheiros, vai poder curtir, compartilhar e também fazer o seu comentário, sempre muito bem-vindo e oportuno para nos ajudar. Tânia Pereira é a nossa menina da mesa de hoje, Tânia. Quando o nosso ouvinte fala sobre essa distinção, parece que são 2 pessoas diferentes. Dentro de casa tem um tipo de comportamento, fora de casa tem outro, mas deve dar uma raiva na pessoa, independente de idade, pode ser criança, adolescente, jovem, adulto, já ancião, de ver a pessoa, olha como é que ela é simpática, olha lá, tá rindo até pro poste, olha lá, passou um poste, o camarada rindo, passou uma pessoa no ônibus e não sabe quem é, deu adeuzinho, entendeu? Mas olha, dentro de casa é uma encrenca, é uma pessoa dura, é uma pessoa fria, uma pessoa rude. Ô, Tânia, que dificuldade. Muita dificuldade. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, ouvinte. Quando eu li essa pauta, eu fiquei muito chocada aqui com essa primeira afirmação que os colegas já citaram aí, porque eu não creio, JR, que de uma mesma fonte possa acontecer isso aqui, a gente conhece esse texto que de uma mesma fonte não pode sair água doce e amarga. Então eu não creio que o ministério possa ser eficaz se o indivíduo em casa não vive isso. Eu creio que o nosso ministério retrata, é uma continuação daquilo que a gente vive na nossa casa, Então eu acho complicado essa afirmação dele aqui, mas a gente fica preocupado porque é uma coisa comum, infelizmente. Tem muitos casos assim, de pessoas que vivem uma vida dentro da igreja e vivem outra fora dela, no trabalho, na faculdade, em casa, seja o que for. Mas eu queria dizer para esse ouvinte
ele no final ele termina assim: o que devo fazer? Eu sei que a gente não tem solução, mas a gente tem uma sugestão, né? Eu li a história de Abias e o filho Asa, né? Abias não foi um bom pai. Porque a gente procura bons pais na Bíblia, a gente até encontra alguns exemplos, né? Mas um caso desse, um pai ruim, que o filho precisa de uma boa referência e não tem, é difícil. Mas a gente tem o caso de Abias e Asa. Abias não foi um bom pai. E nem por isso Asa repetiu os erros dele e do avô. Então, assim, há jeito para tudo. A gente pode tomar uma decisão e decidir daqui para frente. Eu quero ser assim, eu não quero ser como meu pai, eu não quero ter esse tipo de testemunho, eu quero ser diferente. Então tem jeito, sim. Agora, pastor Anderson do Carmo, que já está aqui conosco também, muito bom dia, seja bem-vindo. Pastor, quando a nossa querida Tânia faz referência ao texto que de uma mesma fonte não pode ter duas informações diferentes, né? Doce, amarga, ou é doce ou é amarga. O que significa isso na prática? É sinal de que na rua é teatro? O teatro dele, ou seja, o que não é fato, a fonte mesmo é amarga. O doce é que é o teatral? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores aqui da mesa, bom dia aos ouvintes dessa rádio especial que é a Rádio 93. O tema hoje é abençoado no sentido de que a igreja ela é a família, né? Nós estamos tratando hoje sobre família e um relacionamento de um homem de Deus, um pastor, um líder. É complicado quando essa questão fica tão difícil e cheia de contendas, cheia de problemas dentro de casa. E o que a educadora aqui, né, a Tânia, está nos falando é real, JR. Essa coisa não dá para ser, né? Você em casa é uma coisa e na igreja você é outra totalmente diferente. E às vezes a gente está ganhando o mundo inteiro e perdendo a nossa própria casa. Então a gente realmente tem que ficar preocupado com essa questão. E você que está aí nos ouvindo, fica ligado, porque eu tenho certeza que esse debate vai te ajudar muito na fé. Ouvinte dizendo: JR, meu marido é exatamente assim, viu? Do nada ele amanhece mal-humorado, ele fica grosso com toda a família. Se discordarmos dele, então, meu Deus do céu, ele vira uma fera. E na igreja ele é uma bênção. Todos o admiram, pois afinal ele é muito envolvido nos ministérios, diz aqui a nossa querida e amada ouvinte, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Outro ouvinte aqui dizendo, eu quero ouvir aqui a opinião dos nossos companheiros sobre esse assunto, o seguinte: olha, ainda não ouvi isso, mas tem vezes que eu me torno um pai durão. E quem escreve agora é o pai. Pois eu tive uma criação muito dura. Meu pai, antes de aceitar a Jesus como Salvador, e durante esse processo ele continuou a mesma pessoa. Depois de muito tempo, após a minha mãe se separar dele, ele se tornou uma pessoa mais maleável. Eu não quero ser como ele com os meus filhos, embora às vezes tenho que ser. Eu sou pai de 3 meninos. E eu procuro, eu e a minha esposa, ensiná-los no caminho em que eles devem andar, mas às vezes as coisas não são fáceis e diz o ouvinte que ele se torna um pai durão. Tem diferença do pai durão para o pai grossão, como diz aqui a nossa ouvinte? A diferença, né? Eu penso o seguinte: como pai a gente tem que exercer uma liderança. E essa liderança, né, pelos próprios livros falam pra gente, né? Ela passa por algumas coisas. A liderança pode ser autoritária, ele pode ser o laissez-faire, ele pode ser o democrático. E como pais, muitas das vezes nós vamos ter que passar por tudo isso. Existem situações que nós temos que ser altamente autoritários com nossos filhos. Às vezes não entendem determinadas situações. Você está vendo, vamos colocar uma determinada situação. Olha, pai, eu quero ir em determinado lugar, você vê que é perigoso, vai passar por determinadas situações. Filho, não dá. Filho, não dá. Não dá. Pai, dá para dirigir teu carro sem carteira de habilitação? Não dá. Não tem como ser democrático numa situação dessa. A gente tem que ser autoritário. Mas existem situações que dá para ser democrático. Vamos colocar o seguinte: se a gente está pensando em mudar de uma casa, né? Vamos nos mudar, vamos sentar a família. O que vocês acham disso? Dá para ser democrático. Mas o grosso já não é isso. Já não é isso. Isso daí, eu às vezes até pensando aqui, eu estava até pensando em transtorno bipolar, né? E algumas questões justamente começam. O camarada mostra ser uma coisa em determinado lugar,
outro lugar, no mesmo lugar ele mostra esse diferente, e isso se torna um transtorno. Se ele convive com essa realidade de que ele não é. Eu acho que é a grande diferença entre o pai grossão e o pai que muitas das vezes tem que passar por essas questões de liderança como verdadeiro pai. Concordam, companheiros? Querido JR, companheiros, chama atenção aqui no debate sobre a questão de papéis sociais, né? Papéis sociais. A coisa não é assim tão fácil como, né, como nós gostaríamos que fosse. Existem papéis, né? O chefe é teu amigo, mas quando ele senta na cadeira do chefe, ele muda. Ele tem um papel social. Ou ele sempre foi isso? Como? Ou o chefe sempre foi isso? Não, a sociedade... Só não teve a oportunidade de mostrar quem ele é. É a sociedade que muda o homem, né? O homem... Nós estamos querendo mudar a sociedade, estamos né? Mas a sociedade muda o homem, né? Então, não estou dizendo que o papel é certo ou deixa de ser certo. Eu estou só levantando constatando papéis sociais, né? O pastor, ele tem um papel espiritual a cumprir, ele tem papel social, né? A sociedade o entende como uma autoridade. Ele vem o pastor, o senhor, o reverendo, não sei mais o que. Ele está fazendo um papel social, independente dessa pessoa ser sua ovelha ou não. Se é sua ovelha, né, seria razoável, mas não sendo, ele está fazendo um papel social. E isso é até normal. O problema é a gente não conseguir divergir o que é papel, o que é realidade, o que é o mundo virtual, o que é o mundo real, né? Então, uma pessoa que seja virtuoso na igreja e relapse em casa, ele está precisando de ajuda, porque ele entrou num desvio e não sabe como sair, né? Gil Gomes, não sei mais o que. Ele fala assim com a esposa? Não, ele tá fazendo papel. Quem? Gil Gomes. Gil Gomes. Ele fala assim em casa com a esposa, minha querida. Ele tá fazendo papel. Mas é assim que ele fala? Como é que é mesmo? Só para que eu não prestei atenção direito. Só pode repetir aí. É um repórter policial, né? E tal. Nem Gil sei Gomes. Se tá vivo. Acho que faleceu. Né? Então. Pastor José Magalhães. Exatamente. É um papel que ele tá fazendo em casa, com a esposa, carinhoso. Não é essa questão. Agora, ele não separar, ou qualquer pessoa não separar, aí tá o problema. Então, quando é um membro, né, a pessoa procura o pastor. Pastor, o meu marido, a minha esposa, o meu filho. E o pastor, a gente procura quem? Tem que procurar alguém, porque esse homem, da mesma maneira que o membro, tá precisando de ajuda. Ele se perdeu, né? E se perdeu, às vezes, só para concluir aqui, ele se perdeu, às vezes, porque ele quer priorizar um lado, né? Isso eu acho lamentável. Priorizar a igreja e não priorizar a família. Eu acho lamentável. Porque tem um salário, porque é de lá que eu tiro, nós somos empregados da igreja, eu acho que aí complicou, né? É possível que essa necessidade de sobrevivência ou de status que tem faça com que o melhor tempo vá para a igreja, o pior tempo vai para a família, né? Quando tem que chamar a atenção de um adolescente da igreja, meu queridinho, faz isso de novo não. Aí com filho grosseiro, não tem, essa pessoa precisa de ajuda. Mas a gente está falando aqui, não sei se eu estou enganada, de pastor, mas eu acho que o texto não especifica que ele é pastor. Mas é pastor. É pastor. Mas a gente pode tratar em todos os aspectos, porque o ponto é alguém que conhece a palavra. Para ele, a coisa aperta mais, tá certo? Porque a tendência dele conhecer mais, mas todos darão contas a Deus. É bom que se saiba que quanto aos filhos, o pastor vai dar conta dos filhos e das suas ovelhas, que são ovelhas de Cristo, mas ali quanto aos filhos, todos darão contas a Deus. Se cria o filho da forma certa, se dá amor, se não dá amor, se é firme, tem uma diferença em ser firme e ser uma topeira, não tem não? JR, eu queria utilizar. Amarra o filho, filho, eu tô amarradão em você. Amarra o filho, deixa o filho preso. Tá entendendo? Tá literalmente. Há casos extremos, você já viu isso. O menino tá viciado em crack, a mãe vai lá, prende o menino para que o menino não use mais a droga. Mas é aquele caso desse gente, isso é um caso extremo. Desespero. JR, eu queria ressaltar aqui no e-mail enviado pelo ouvinte. Dizendo essa expressão, só que meu pai não é admirável em nada. Essa expressão admiração, acho que ela de alguma forma traz um cerne aqui para a questão. E eu quero me utilizar de Davi,
como pai, não como rei, não como homem segundo o coração de Deus, mas como pai. JR, quando Davi teve um caso terrível em sua casa e o seu filho primogênito Aminon violentou sua irmã Tamar, Absalão aguardou de Davi uma atitude firme, durona, e ela não existiu. Davi passou a mão por cima de Aminon. E aí Absalão se viu no direito de reagir. Depois Absalão viu o seu próprio pai trair o seu soldado Urias para ficar com Betsabá. Aí lá na frente, Davi, ele de alguma forma sofre as consequências, não justificando, é óbvio, mas sofre as consequências de ser um bom pai. Então às vezes o camarada pode ser um homem de Deus, segundo o coração de Deus, e não está atentando para os cuidados e a sua responsabilidade social que ele tem de ser firme dentro de casa. Então eu queria colocar essa questão, porque nós temos que tomar cuidado aí, não é só para pastor não, porque às vezes a gente está tomando conta da sociedade, da empresa, da profissão, mas estamos esquecendo de ser admirados pelos que estão conosco, que convivem conosco. E aí? Grande verdade. O negócio aperta, hein? É uma questão que logo na primeira frase, né, fala: sou um filho de um homem com pleno conhecimento bíblico. Essa questão dessa plenitude, né, desse conhecimento, que de repente ele olha nisso e vê assim, ó, o camarada conhece muito a Bíblia. Mas aí vamos lá em Tiago, né? Em Tiago ele fala para nós, lá no capítulo 1, ele fala assim pra gente, né? Capítulo 1, não é? E a partir do verso de número 22, ele diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem natural que contempla ao espelho seu próprio rosto natural, porque se contempla a si mesmo e logo esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Um então, exemplo, né? Ele tem que ser, quem pratica, cumprir, né? Ele pode ter esse pleno conhecimento. A palavra de Deus também diz que o inimigo, ele conhece a palavra, mas ele não cumpre. Então aquele que é realmente o cumpridor da palavra, né? Não importa, ele pode ter o pleno conhecimento. Pleno conhecimento eu acho muito forte, né? Teologicamente falando, mas por favor, já. Ninguém sabe tudo, ninguém acerta todas, ninguém tá no topo o tempo inteiro. Tem um aluno nota 10 que de vez em quando ele tira um 9,9. Marcela, por exemplo, é aluna nota 10, mas eventualmente tira 9,9. Não, muito eventualmente. Muito eventualmente. Sempre é 10. Eu imagino que você deve ficar injuriado, porque se eu tirar 9,9, eu vou ficar injuriado. E tem que tirar 10. Não, é absurdo. Participação dos nossos amados ouvintes, Marcela. Nós temos uma ouvinte de São Gonçalo que ela diz que ela não consegue chamar a mãe de mãe, porque essa mãe, em um determinado momento da vida, rogou uma praga. Meu Deus. E ela disse que o que é pior, essa praga aconteceu. Porque a mãe disse aconteceu, e aí ela não consegue perdoar. Às vezes é aquele negócio, você não vai casar, o seu casamento não vai dar certo, aí o casamento não dá certo, atribui à mãe, a culpa é da mãe, não é nem dela e nem do marido falecido. É o que já foi. E uma outra ouvinte de Mesquita, ela fala assim: olha, os meus pais, eles têm um comportamento de adolescentes. E aí, como eles são adolescentes, quem dá bronca neles sou eu. Olha bem, eu acabo Tânia. chamando atenção. Será que eu tô errada? Olha aí, o que você acha, Tânia? Esse comportamento em que se inverte aí, em que os pais se tornam adolescentes e os filhos é que tem que dar bronca nos pais, não é tão raro mais, né? Hoje em dia eu tô achando que isso aí tá, hein? Não é tão raro, mas assim, eu penso que eles foram um instrumento para que isso acontecesse, né? Para um adolescente pensar isso, eu até concordo e até conheço algumas pessoas assim muito parecidas, em que os filhos são muito desenvolvidos, muito maduros, isso, e os pais um pouco, mas eu penso que o respeito não pode acabar nunca, nunca, porque os pais também erram, inclusive o ouvinte fala isso, né, tá certo, tá errado, eu chamar a atenção deles ou apontar o erro dele, ele fala em algum momento isso aqui. Agora, não é sempre assim, isso não é via de regra, porque daqui a pouco vai virar bagunça, né? Porque o pai é um cara alegre, porque... É um garotão, aí eu vou me ver no direito de chamar a atenção dele. Agora, o ouvinte coloca duas coisas importantíssimas aqui que nós precisamos esclarecer. A primeira delas é o seguinte: como é que eu posso honrar alguém que só desperta em mim desprezo? É forte, hein?
É muito hein? forte. É muito Palavra forte. forte, hein? Mas a Bíblia diz que tem que honrar, mas a gente sabe que tem, mas como é que funciona isso na prática? Vamos calçar as sandálias aqui dos nossos ouvintes, não necessariamente a partir das nossas próprias histórias, mas entrando na história dela e dele e de tantos outros que estão dizendo, olha, ok, dar um abraço nele, agora honrar no sentido bíblico, respeitar, privilegiar, aí já ficou mais difícil. Para muita gente é quase que um parto. Eu quero pegar o gancho aqui da Tânia e dizer o seguinte: eu concordo que é muito difícil honrar quando você não tem na pessoa que você quer admirar e tem um desprezo, é óbvio, mas é muito perigoso também, por outro lado, você não ter esse respeito, porque senão essa sociedade que já está difícil, que está sendo desconstruída, ela vai ficar mais ainda, porque ela tem nos seus heróis os seus vilões. Então a gente tem que pelo menos acreditar no que é verdade. E verdade, seja por quem for dito, é verdade. Então se o pai que está falando está errado ir para a boca de fumo, mas ele fumou, mas ele está dizendo que é errado. Se você sabe que é errado, aquela verdade vai deixar de ser verdade? Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente está querendo sempre justificar os erros quando a gente diz, não vê o valor na pessoa. E às vezes o valor não está na pessoa, mas naquilo que está sendo pregado. Então a gente tem que tomar cuidado para não perder os nossos princípios. Deixa eu ver se eu entendi, pastor Anderson. Ainda que a pessoa não seja hoje, do meu ponto de vista, digna de honra, ao honrá-la, eu estou semeando isso, quer dizer, eu estou tratando a pessoa com uma honra, de tal forma que é possível que ela repense os seus atos. Exatamente. E passe a ser uma pessoa digna de honra, ou seja, eu estou semeando. Eu acho que essa é a melhor expressão. Trabalhando para o amanhã. E quebrando esse ciclo. Também tem isso. Eu penso que é pela graça, JR. Tudo é pela graça. Se a gente não olhar o outro, quer dizer, é muito fácil a gente dizer que ama o cara que é cracudo, ir lá à noite e evangelizar as prostitutas, e fazer isso uma pessoa que você nem conhece, que já fez um monte de coisa, então é legal você ir lá amar essa pessoa, você não conhece a história dessa pessoa, mas o teu pai, que você sabe que é um vacilão, a tua mãe, que você sabe que não te dá exemplo, você não ama. Por quê? Qual é a diferença? Eu penso que é pecador tanto quanto, é um ser humano que precisa de salvação, de misericórdia, de graça. E se eu tenho esse conhecimento, se eu tenho essa postura de que eu faço essa avaliação de que não está certo, peraí, eu tenho que ir para a palavra de Deus e dizer, poxa Deus, me dá, coloca em mim esse amor, coloca em mim, coloca no meu coração essa disposição de amar esse camarada que não me faz amar. Que me faz querer ficar longe dele, me ajuda, me coloca isso no meu coração, porque ele também é conhecedor da palavra, o ouvinte pelo menos ambos são. Então, o ouvinte que escreve e o pai. Eu vou ao contrário desse negócio, porque é possível esse pai olhar para esse filho e dizer assim, puxa, quem devia estar nesse papel era eu. Eu preciso voltar atrás, eu preciso melhorar. A palavrinha graça antecede isso tudo aí que você disse, né, a Bíblia ensina que tudo é possível ao que crê, tá? Então o reino da impossibilidade não é um reino bíblico, não é um reino espiritual no qual a gente navega. A gente sempre acredita em mudanças. As pessoas podem mudar e devem mudar. Então, ter princípio é melhor do que não ter nada. E o princípio diz que eu devo honrar o pai. Não diz eu devo honrar o pai bom, mas devo honrar o pai. Primeiro lugar. Segundo, quando uma pessoa nos decepciona, isso em qualquer cultura, nós olhamos diferente, nós descaracterizamos. E eu vejo aqui uma série de hipérbole. Meu pai não é admirável em nada. E vai ser sempre assim, porque eu só vou enxergar esse lado. Né? Um vacilão. Eu começo até a perder o respeito, usar palavras que não são. E é perigoso demais perigoso, inadequado. Porque ele vai se tornar um pai pior. Concordo plenamente. Então, Provérbios 10:12, por exemplo, diz que o ódio excita contendas, né? E vai piorar, né? Então, se essa pessoa em algum momento disser para si mesmo ou disser para a família, nós precisamos achar um meio termo e começar a valorizar as pessoas, né? Nas empresas e na igreja, nós elogiamos muitas pessoas.
Isso nós estamos apostando na autoestima da pessoa. Olha, o sujeito fez um trabalho médio, de excelente trabalho. A gente faz isso, é natural. E a pessoa fica feliz de ser notado, de ser o pai também. Esse pai que não consegue chegar, alguém tem que chegar. Ao que me parece, a mãe também não tem muito interesse de mediar, que deveria ser uma pessoa para fazer isso. Então, eu acho que essa... É ouvinte? Rapaz, ouvinte. Rapaz. É. Então, esse rapaz, ele tem que tomar essa liderança de recuperar sua família, recuperar o seu pai, recuperar sua mãe, que eu acredito que outros estejam passando por essa mesma situação. E transformar o ódio em amor. Olha, difícil? Claro que é, mas tem que ser feito. Olha como as coisas são difíceis. A vida é muito difícil. Aí quando as pessoas ainda complicam, fica mais ainda. Um rapaz aqui contando, compartilhando que, enfim, uma pessoa pegou a filha dele beijando outra menina na sua comunidade. Ele é de uma igreja, ele é líder nessa igreja e o ouvinte está dizendo assim, olha, o que está adiantando? Ele está ganhando o mundo inteiro para Deus e perdendo os seus filhos. Aí ele diz assim, JR, o que podemos fazer? É que às vezes a gente tem uma impressão de que dentro de casa, da casa de quem está realizando a obra, pastor, presbítero, diácono e obreiro, não tem problema. E também não quer dizer que você vai resolver os problemas de todos dentro de casa, que todos vão estar sob a disciplina, sob o ensinamento bíblico. Quer dizer, esse é o mundo ideal. O confronto aqui é difícil e muitas vezes o inimigo sabe que exatamente destruindo a casa dele, aí você imagina uma filha, pelo amor de Deus, aí é que ele vai desistir, que vai criar, e o ouvinte está perguntando, o que podemos fazer, o que esse ouvinte pode, e tantas outras pessoas que conhecem o caso que podem ajudar. Mas olha só, a gente também tem que parar um pouquinho e pensar que a gente responsabiliza muito um líder. É lógico que a gente sabe que ele tem que ser exemplo e tal, mas às vezes o filho também não vai querer ouvir e vai decidir que não vai obedecer, e aí? E aí a gente ora, a gente jejua, a gente fala, a gente investe, mas o camarada ou a menina decidiu que vai ser diferente, né? Não estou dizendo que isso também vai acontecer com todo mundo, mas a gente também não pode achar que todo líder, todo pastor, ele não vai ter esse tipo de problema, e aí culpar ele, culpar o ministério dele, culpar tudo que ele faz porque o filho não dá exemplo. A gente conhece isso casos, é preconceito, né? E muitos casos de líderes que deixaram o seu ministério porque falaram assim, você não vai vir comigo, você não vai, então eu vou largar tudo e vou viver em função de você. Então, assim, mas não é todo mundo que faz isso. Mas a gente precisa parar e pensar que nem ser mais assim, até sobre eles, sobre os nossos pastores, sobre os nossos líderes, a gente também precisa dispensar graça. De repente, quem vai ajudar aquela pessoa, o filho dele, sou eu. Chamando para minha casa, para conversar, né, para mostrar o pai que tem, para mostrar a mãe que tem. Então, assim, eu penso que a gente, enquanto filhos de Deus, servos de Deus, conhecedores da palavra, a gente precisa estar atento ao irmão, à família do irmão, mas não no sentido de criticar. Ah lá, a filha do pastor, olha lá o que ela está fazendo. Ah lá, o filho do pastor acontece muito isso, já é o dois lados da moeda, como você está colocando aí. Mas é muito difícil, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, sim, que é ungido, né? É escolhido de Deus. E você vai ficar acusando, às vezes, por algo que ele está batalhando dentro de casa, tentando conseguir. E hoje, nesse mundo pós-moderno, né? Os pais estão cada dia mais sendo contrariados, a cada dia mais perdendo autoridade, uma globalização com informações diversas. O filho, às vezes, não quer ouvir o pai de jeito nenhum. Ele vai fazer o quê? Eu, como pai agora, nós temos algumas ferramentas também, dona Tânia, que eu penso o seguinte, o pai também ele pode deixar de ser durão e parar de ser o financiador, né? Quando começa a doer também na vida do filho e ele vai cortando algumas coisas, o filho vai começando a entender que sem o pai também não pode ir tão longe assim. Eu confesso que eu tenho usado algumas ferramentas paralelas para fazer o meu filho entender aquilo que ele não quer aceitar. É o que eu tenho feito. JR, ainda nesse assunto, né? Você falou do caso da menina, né, que fez uma escolha, uma opção sexual não convencional, e tem caso também de rapaz, né? E eu ouvi uma coisa dolorosa, o pai diz assim, eu sou um homem de Deus,
a minha esposa, ela é temente, como é que meu filho caiu nessa situação, né? E a pessoa foi sábia e disse assim, continua amando, continua orando, continua intercedendo, porque há coisas que nós não temos como interferir, pelo menos a curto prazo, mas não perde. E essa coisa que a educadora Tânia coloca, não vamos abandonar tudo, porque isso já é uma estratégia para, se eu não posso minar o mais forte, eu vou minar o mais fraco, vou jogar o seu ministério no lixo, né? Então vamos perseverar e Deus há de nos ajudar. Esse amigo, eu acredito que esse amigo ele queira ajudar, né? Ele deve ter visto aí a filha desse pastor, né? Ele quer ajudar. Né? Apenas eu falar com ele para que ele não peque pela omissão. É isso aí. Vai ao pai, né? Ora a Deus, vai ao pai dessa menina, fale com ele, né? Divida essa responsabilidade que de repente possa estar pesando no teu coração, mas não abrace isso sozinho, porque ela com certeza talvez esteja precisando dessa ajuda, e com certeza com o pai, mais alguém para orar, porque muitas das vezes as pessoas elas procuram mais proliferar uma fofoca do que cultura quase, né? Do que realmente ajudar. E o pai, você imagina bem, o pai ouvindo de um amigo diz assim, olha, eu tô com o senhor. Vai lá, isso aí. Entendeu? Eu não vou deixar o senhor numa hora como essa, eu vou estar ao seu lado. Isso faz o amigo. Entendeu? Quer dizer, porque esse menino parece que é amigo da menina, ou seja, ele tem a idade de ser filho. Então, quando ele chega com uma palavra como essa, o encorajamento que ele traz é maior do que um outro adulto, do que uma pessoa da mesma idade do pai. É aquele encorajamento diz assim, olha, então é possível, me ajuda com isso. E o menino tá lá assim, eu vou ajudar o senhor, eu não vou abandonar o senhor. Outros ouvintes trazendo suas opiniões, dizendo aqui, ó, eu mesma, para mim é muito difícil entender que Deus era o meu pai, pois eu me achava só serva dele, eu nunca tive referência de pai na minha infância, pois ele foi embora quando ainda eu estava na barriga da minha mãe. Hoje eu sou curado e sei que tenho um pai que me ama muito e não sou serva, mas sim filha, princesa dele, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. O sentido de servo, de filho, não são coisas excludentes, né? Você pode ser filho, mas ainda será servo no sentido de você tem um senhor. Esse é o aspecto do servo, né? Que a Bíblia nos traz, que tanto Paulo quanto Pedro, eles fazem referência claras a isso. É fulano, servo de Jesus Cristo. É um privilégio, não é um título de desonra, né? É um título de honra, mas é essa a ideia do Senhor. Essa diferença que algumas pessoas têm e a dificuldade que elas apresentam para identificar Deus como Pai, que acontece na vida de muita gente. Como é que a gente caminha para a pessoa dizer, olha, calma aí, ó, Deus está aqui, seu pai é essa mala, mas vem cá, Deus está aqui, você precisa conhecer Deus de verdade. E para algumas pessoas isso não bate fácil. JR, o amor de Deus, de verdade, ele nos constrange. A gente vive, né? A vida, ela traz tanta coisa pra gente e se a gente acreditar verdadeiramente no perdão, na possibilidade que Deus tem de lavar os nossos corações, não é? Mamãe tá ouvindo, né? E meu avô era diácono, né? Diácono de igreja, essas coisas todas, e depois que o vovô partiu, mamãe esteve conversando conosco, né? Ele morreu de câncer há muito tempo, e ela falou que o meu avô sempre falou que ele tinha 2 filhos, não tinha filha. Meu Deus. Sempre conviveu com isso. E quando eu via, né, ele no hospital lá sendo tratado, né, de um câncer, né, e minha mãe trocando a meia, a minha mãe dando de alimentar o meu avô, eu falei assim, pô, minha mãe deve ter sido a filha mais amada do mundo. Sabe? E ela me ensinou de verdade, Jota, que a questão passou pelo perdão e pela conversão. Então, eu quero falar para os ouvintes, em nome de Jesus, que se Deus não fizer, gente, ninguém mais vai fazer. E se nós somos convertidos verdadeiramente em Deus, eu sei que ainda, por mais que essa visão possa ser deturpada ao longo da história de qualquer uma pessoa, mas Deus sempre vai continuar sendo um pai muito bom para cada um de nós. Glória a Deus. JR, essa visão de agressão ao pai é muito comum nas instituições correcionais de meninos e de meninas, né? Pai de Severino, foi minha área pastoral também, né? Não fala de Deus como pai, porque o garoto não quer ouvir. Porque a referência está errada.
A referência de pai não é o pai físico, é o pai espiritual. Nós estamos invertendo, querendo que essa referência aqui seja a maior referência. E isso é difícil colocar. Claro que ficaria mais fácil aquele que tem um excelente pai, um pai provedor, exatamente, um pai amigo, mas aquele que não tem, né, pode se mirar em Deus para ajudar o seu pai, para elevar o seu pai e seu pai ser também alguém que o ajude. E aí está a questão, eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer a você que é filho, filha, tá ferido aí agora, pelo que o JR tá pescando aqui, pensando dentro de muitas mensagens no Facebook, nos e-mails, tô vendo muito filho, educadora Tânia, sofrido, marcado, e isso traz uma carga emocional terrível, mas esse é o poder do evangelho. Eu quero dizer para você, filho e filha que está nos ouvindo agora, se você permitir que o evangelho faça de você uma criatura, um filho de Deus, melhor do que você se tornou ao longo desse processo que você está vivendo na família, eu vou te falar o que vai acontecer. Você vai ganhar seu pai, você vai transformar sua mãe, e você vai ver que através do evangelho, esse pai vai se tornar o pai que você deseja e a mãe que você deseja. Esse é o poder do evangelho, o evangelho transformador. Uma de nossas ouvintes conta: JR, eu voltei para Jesus há 3 anos e meio e comecei a comer a palavra. Desde então eu vi como eu era durona com os meus filhos, grossa muitas vezes. Aí eu comecei a me entristecer com isso e vi que servir a Deus não era dessa forma. E comecei a pedir a Deus para me ensinar a tratar os meus filhos bem. JR, Deus tem me ensinado a cada dia, e hoje posso dizer, e os meus filhos também, que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E eu queria deixar essa palavra para os nossos amados ouvintes. Primeiro, a lembrança de que o evangelho que nos transforma faz de nós novas criaturas, e esse evangelho permite que a gente possa enxergar a vida através de uma outra ótica, de um outro ponto de vista. Aquilo que não nos incomodava passa a incomodar. Aquilo que eu atribuía ao meu jeito, meu temperamento, a minha criação, eu já começo a repensar, porque eu não sou carimbo de ninguém. Eu sou um ser absolutamente único, singular, e o evangelho que muda tanta gente pode mudar inclusive o meu temperamento, o meu comportamento. Ele pode ser um comportamento novo pela graça de Deus. Amém. O segundo lado é o lado dos filhos. Quantos filhos podem trabalhar pela mudança dos seus pais? Não desistir do seu pai, não desistir da sua mãe, não desistir das pessoas que te cercam e reinaugurar um relacionamento a partir de uma compreensão dessa presença extraordinária de Deus na nossa vida, que nos ensina, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. E a despeito de todas as dúvidas, nós devemos ter sempre o exercício da confiança. Quem sabe afirmando com todas as letras: Pai, eu confiarei.
Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, vamos ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, a participação dos nossos ouvintes ao longo do programa, e desde ontem, meio-dia, a pesquisa entra meio-dia de um dia, vai até o meio-dia do outro dia, a gente tem agora a informação, com exceção de hoje, sexta-feira, que entra hoje e volta na segunda-feira ao meio-dia. Você pode ligar e participar conosco, você também pode acessar o nosso site debate93.com.br, você vai ouvir o Debate 93 de quando você quiser, todos os dias, às 19 horas, de segunda a sexta-feira, o nosso Debate 93 está disponível, debate do dia, e você pode buscar por nomes de debatedores ou por assuntos, e assim você participa conosco também do nosso Debate 93 aqui na 93 FM, a rádio do povo de Deus. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Resultado final da nossa pesquisa 93. Minha gente, nós perguntamos aos nossos queridos e amados ouvintes: você conhece alguém que não consegue chamar Deus de pai porque teve um pai terreno péssimo? Aumentou, viu? Por telefone, 38% dos nossos ouvintes confirmam que conhecem, e no nosso site também aumentou, 18% deles também conhecem. Vamos para a palavra-chave, volta às aulas com a 93, porque afinal de contas você sabe, nós estamos sorteando kits escolares diariamente, e toda sexta-feira hoje, um vale de R$500 em material escolar. Sabe que material escolar é um negócio que é complicado, fica caro, vai te ajudar aí, são R$500 para poder te ajudar. Você participa com a gente dessa promoção, concorre. Como é que você faz? Fica ligado na programação da 93 FM, encontra a palavra-chave que é liberada ao longo do dia durante 3 vezes e liga para 24610093. A primeira dica de hoje saiu no CID, na Caravana do Louvor, e a segunda dica é a seguinte: o versículo está em Jó 17:15. Jó 17:15. Lembrando que para você achar essa palavra comum, os 3 versículos, você tem que buscar na versão Almeida, corrigida e revisada, ok? Muito bem, muito obrigado, Marcela Bastos. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ouvinte, olha, tô noiva de um rapaz temente a Deus. Olha que beleza, gente. Não é beleza? Não é bonito ver isso, né? Olha só. Tô noiva de um rapaz temente a Deus, comprometido, ativo e frutífero na igreja. Ô, Tânia. Esse é bom, hein? Se eu fosse ela, ficava quietinha. A Tânia entrou na fila aqui. Podia ter divulgado. Ei, Anderson, fala aí. Podia ter divulgado. Esse é o genro que, hein? Divulgou, ficou perigoso agora. Você não pode contar, ouvinte. Fica demais, contando isso aí, contando para suas amigas aí, daqui a pouco alguém fura teu olho, tem que, hein? Não vai acontecer. Sabe por quê? Deu um problema aqui, gente. E tem mais, hein? Olha que coisa. Ele é bom filho, é bom irmão e demonstra me amar muito, diz a ouvinte. A Tânia subiu a sobrancelha da Tânia, eu vi agora ali. Essas qualidades dele, mas minha família reconhece todas essas qualidades dele, mas não quer o nosso casamento. Para eles é incompatível que a mulher ganhe mais que o marido. Eu sou funcionária pública, tenho meu carro, ganho muito mais que ele, que apesar de formado e esforçado, ganha apenas um salário mínimo. Eu amo demais. Sou feliz ao lado dele, porém temo, porque para alguns ele vai se encostar em mim. O que é esse? É o encosto. Se encostar é isso mesmo? Tirar vantagem. Tirar vantagem, né? Bom, diz ela aqui, para um casamento dar certo é obrigatório que o homem ganhe mais que a mulher? É obrigatório? Meus pais são de outro tempo e para eles isso é incompatível, mas hoje a vida é bem diferente. Será que o nosso amor não pode vencer essa diferença? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. E aí, ouvinte, o que você acha, hein? Ouvinte, não é brincadeira não. Quero agradecer aqui a presença do pastor Anderson do Carmo e pedir, por favor, pastor, leve um abraço para todo o ministério Flor de Lis, por gentileza, mas especial para dona Carme e Neinha. Deus abençoe, JR, obrigado pelo convite, com certeza tô indo almoçar aí, Neinha.
Vamos convidar o JR para ir almoçar aí um dia, para ele comer essa comidinha gostosa. Quero só aproveitar, e o Ministério Conduz, hoje nós vamos estar inaugurando mais uma igreja no bairro de Santa Luzia, em São Gonçalo. Vai estar lá o Jairo Bonfim, a Gisele Nascimento, e eu esqueci o terceiro nome, acho que é Beatriz, vai estar lá com a Flor de Lis, eu, Touzão, 7h30, na Praça de Santa Luzia, na antiga quadra do Tiradentes. Vamos abrir uma igreja lá hoje. Bênção pura, que Deus continue abençoando. Muito obrigado, querida Tânia. Leva um abraço para sua família querida e para todo o povo da igreja. Obrigada, JR. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e mandar um beijo para a igreja, meu pastor, meus filhos, Guilherme, Júlia. Pode citar? Pode, né? Pode. Eu já falei, Giovanni. Estão lá ouvindo, meu esposo está me acompanhando e todos os ouvintes, né? Eu posso deixar um versículo só pro ouvinte? Pode. Pro ouvinte não, pro rapaz. Eu queria dizer para ele o seguinte, lá em Lucas 6:28 diz assim: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. 31, como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Então tem jeito para esse caso, certeza, né? E outros, em nome de Jesus. Muito bem, muito obrigado aqui a presença do pastor Paulo Dias, aqui eu peço que mande um abraço carinhoso pro povo querido da Igreja Batista do Jardim Carioca em Realengo. Não dá nem pra ser um abraço, só um beijão pra todo mundo, né? Claro, beijão. Embora a gente não esteja servindo mais como pastores, estamos lá apenas como servos, e agradecemos a Deus, né, pela vida de cada um deles. Que Deus assim os abençoe, guarde, proteja. Um beijão pra Cláudia, mamãe, também Dorinha. Obrigado, mãe. Tudo que a senhora tem feito na minha vida. Aleluia. Bênção puríssima, pastor José Magalhães. Senhor, por favor, leva um abraço pro povo da Metodista de Vista Alegre lá, pastor. Levarei. Eu sei que o senhor tem uma lista grande aí, tem 15 filhos, 789 netos, hein? 5 filhos, 12 netos. Olha aí, tá vendo? Um abraço à minha igreja. Eu quero só gastar esses minutinhos finais para dizer que eu aprendi há muitos anos e uso desde então que alguém tem que quebrar a inércia, né? Um filho que não quer falar, o pai que... Alguém tem que quebrar a inércia, né? Então esse alguém pode ser o filho, pode ser o pai. Às vezes as pessoas não têm coragem de chegar e falar, escreve uma carta. Abre o coração, mas tem que ser sincero. Abre o coração, seja qual for. Pede desculpa, pede perdão, diz que quer recomeçar, que quer ajudar. Pega essa carta e coloca num lugar onde esse pai ou esse filho possa ver. Você vai ver a mudança, porque Deus vai agir na sua sinceridade de coração e fazer o que ninguém pode fazer. Pastor, o senhor tem ideia, o senhor tem noção, passa pela cabeça do senhor, quem está ouvindo a gente agora, não? Uma multidão. Mas alguém especificamente? Vou ajudar o senhor. Gil Gomes. Gil Gomes, diz uma coisa, você sabe quem é que está aqui no debate 93 de hoje? Não sei, não assimilei até agora. É mesmo, Gil? Mas você, me diz uma coisa, Gil, você sente saudade do pastor José Magalhães? Eu sinto muita. É mesmo? Que beleza, Gil. Agora, Gil, diga uma coisa, com toda sinceridade, você gosta do pastor? Sei lá, eu gosto. Então, tá certo, pastor? Um abraço, querido. Tem que ser um abraço. Aquela imitação do Gil Gomes. No comeu ouvinte, falou assim, meu Deus, o que tá acontecendo no debate? É que o pastor Zé Magalhães, no começo do programa, fez aqui uma imitação do Gil Gomes, e aqui a homenagem ao pastor, claro, evidentemente. Muito obrigado aqui à nossa equipe, produção que trabalha sem parar para fazer um debate diferente todo dia. Muito obrigado, companheiros, muito obrigado. Que Deus abençoe você em uma semana maravilhosa. Deus nos deu, o fim de semana já está aí, que Deus te abençoe. Mas domingo de manhã, 7h15, 8h15, 9h15 aproximadamente, a gente continua com o nosso estudo 93 de forma expositiva e consecutiva. 11 horas da manhã, o debate campeão da semana, o debate que você escolheu como o melhor da semana vai estar sendo reexibido às 11 horas da manhã, com a graça do nosso Deus e Pai, e você pode acessar a qualquer tempo, como disse anteriormente, no debate93.com.br. Vamos orar juntos. Vou pedir por gentileza a Tânia para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração. Vamos também apresentar a vida dos nossos amados ouvintes. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui reunidos em teu nome.
Pai, eu quero te pedir agora por todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão ao nosso alcance, que o Senhor possa estar visitando com a tua graça e com a tua misericórdia. E de forma muito especial nós queremos entregar o tema de amanhã. São tantas as dificuldades para a escolha, Senhor, de um bom marido, de uma boa esposa, que o Senhor possa estar tendo misericórdia do teu povo, para que os casamentos sejam feitos e realizados de acordo com a tua vontade. Dá-nos, Senhor, sabedoria a cada dia e um dia abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.